11h06, gente. Um estudante de educação física de 22 anos morreu afogado no Lago Paranoá. Alisson Carlos estava com amigos na orla da ponte JK quando se afogou. Ele chegou, a ser reanimado ali pelas equipes de resgate, foi encaminhado para uma unidade de saúde, mas infelizmente, chegando lá, ele não resistiu às sequelas do acidente. Em 2025, 6 pessoas perderam a vida no Lago Paranoá. A morte do estudante foi a primeira registrada neste local do ano, na verdade. Vamos continuar nesse assunto agora com a Júlia Avelar, que está na orla do Lago Paranoá e apurou detalhes sobre o acidente com esse jovem que era morador de Samambaia. Júlia, bom dia com você, minha amiga. Bom dia, Maicon. Bom dia a todos que nos acompanham. Maicon, só para contextualizar, ontem era um dia de muito sol aqui em Brasília, com temperaturas altas e claramente as pessoas estão em casa, não querem ficar refém do calorão e vêm buscar uma atividade aquática, alguma coisa para se refrescar. E justamente o Lago Paranoá é um local gratuito, onde as pessoas podem vir banhar aqui em Brasília. E aí foi essa opção que Alisson Castro, de 22 anos, estudante de educação física, escolheu passar o final de semana. Por volta das 7 da noite, o Corpo de Bombeiros foi acionado porque esse rapaz ele estava se afogando. O Corpo de Bombeiros chegou em aproximadamente 2 minutos, conseguiu encontrar esse jovem ali na beira do lago, na prainha. E o atendimento durou 52 minutos, aproximadamente, a reanimação cardiopulmonar. Eles conseguiram reanimar esse rapaz, ele foi levado à unidade hospitalar de saúde, mais próxima aqui da região, porém, ele acabou não resistindo, ele já foi levado em estado grave. Ele lutou pela vida desde os últimos minutos, desde o começo do acidente até os últimos minutos. E aqui ao meu lado eu estou com o sargento Pedro. Sargento, agora que a gente está no período de férias e, enfim, tem dias que as temperaturas já estão mais elevadas, o lago é sempre uma região onde passam diversos brasilienses todos os dias e principalmente durante o final de semana. Como a gente pode falar para o pessoal de casa se prevenir para que coisas como essa não venham a acontecer novamente? O mais importante se não souber nadar, não entrar na água, porque no lago a profundidade pode variar bruscamente. Então, em um passo, aqui dá pé. Você deu um passo numa distância de 50 centímetros, já pode não dar pé, e aí a vítima pode vir a submergir. Então, se não souber nadar, não entre na água. O Alisson, ele é estudante de educação física, ele também é atleta de levantamento de peso, ele tem um porte físico, a gente tem até imagens dele, eu acho que está passando aí. No caso dele, ele fazia trilhas, ele ia a cachoeiras, então provavelmente ele já tinha uma experiência ali com o nado. Para pessoas que já sabem nadar e tem um certo tipo de segurança com a água, qual é a dica? É excesso de confiança? Como a gente faz assim, para ter ainda um cuidado, por mais que a gente já saiba? É importante a gente diferenciar que ser um atleta não necessariamente ele é um nadador. Então, uma pessoa pode ser um corredor, um maratonista, mas não sabe nadar. Então, apesar de ser, a gente não conhece o histórico dele, mas apesar de ser um atleta, não necessariamente ele sabe nadar. E quanto mais músculo a gente tem no corpo, mais denso a gente fica e mais a gente afunda. Então, quanto mais gordura, mais a gente boia. Um indivíduo que tem mais gordura corporal, ele boia mais. Então, quanto mais músculo, mais fácil é afundar. Então, sendo mais fácil afundar, ele precisa saber nadar. Mais do que uma pessoa com mais gordura corporal. A gente tem um registro em 2024 e 2025 de 6 óbitos no lago. Quais alternativas vocês estão fazendo para que a gente abaixe ainda mais esses índices? A gente tem 5 locais com guarda-vidas no lago. 2 desses locais têm 2 postos de guarda-vida, então ao todo são 7 postos de guarda-vida. E no local onde ele estava, que era JK, lá a gente tem 2 postos de guarda-vida que ficam até às 19 horas. O afogamento aconteceu no momento que já não havia mais o posto, já tinha sido desmobilizado. E o que o Corpo de Bombeiros pode fazer é isso, colocar os guarda-vidas que a gente já tem. Ali são 6 guarda-vidas de serviço, nos finais de semana e nos feriados. Então, o mais importante é que as pessoas tenham consciência de entrar na água sabendo que ela pode afundar ali. No lago, a gente tem uma variação muito grande de profundidade e se não souber nadar, não passe da linha da cintura. Há um horário recomendado para que as pessoas se retirem do lago? Então, quando os guarda-vidas saírem do posto, que é por volta das 18h30, 18h40,
o ideal é que as pessoas saiam da água e não entrem mais. Se você vai utilizar o lago, quer utilizar de uma maneira segura, procure utilizar o lago, utilize apenas nos locais onde tem guarda-vidas e que eles estejam lá. E por mais assim, que no momento em que o Alisson se afoga ali, a resposta foi muito rápida. Foram 2 minutos em que vocês encontraram ele. Ele teve um socorro o melhor que poderia ter, padrão americano, europeu. A gente segue as diretrizes americanas e europeias de socorro para afogados, mas o afogamento, ele é uma ocorrência. O afogado não pede socorro, ele é silencioso. Então, se a pessoa não estiver prestando atenção, se a gente não tiver ali um guarda-vidas no local, depois que a vítima submerge e que ela tem a parada cardiorrespiratória, ela tem apenas 4% de chance de sobrevivência. Então, o afogamento, apesar da gente ter um êxito no socorro, né, a guarnição que socorreu ele, entregou ele no hospital com os sinais vitais restabelecidos, com batimento, né, o coração batendo. Quando ele chega no hospital, é muito difícil sobreviver porque o coração o pulmão está encharcado e ele não consegue, chegando lá, ele não consegue reverter esse quadro rapidamente. E é uma dica até geral, né? Todas as pessoas que estiverem aqui, uma observar as outras, né? Até porque você não sabe ali se a pessoa está realmente sã e salva. Você pode até ajudar no momento ali de resgate, de acionamento do Corpo de Bombeiros. É importante que, se você não sabe, se você não está preparado, não foi treinado para fazer um socorro de um afogado, um resgate de um afogado, você apenas forneça um flutuante. Pega uma garrafa PET, um tonel, alguma coisa que flutue, um espaguete e jogue para a vítima sem se aproximar muito, porque existe o risco também da vítima, quem está se afogando, no instinto de sobrevivência, de segurar na pessoa que está indo ali salvar. E aí a gente, ao invés de ter um afogamento, tem 2. Então, forneça um flutuante numa distância segura de pelo menos 2 metros. Mike, é uma história muito triste, assim, principalmente para a família, né? O Alisson, ele já tinha esse costume de ir a cachoeiras, enfim, nadar, mas a gente nunca imagina que o final das coisas vão acabar dessa maneira. Sim, Júlia, com toda certeza, ninguém dessa família, nem o Alisson, esperavam que esse dia de diversão terminasse dessa forma. Vou pedir para o Netinho colocar na tela as imagens do local, Júlia, enquanto a gente vai conversando também com o Sargento Pedro, porque ontem, gente, eu estive nesse mesmo local, estava um solzão, à tarde a gente foi lá para a orla para aproveitar um pouco, e aí o que me chama a atenção, uma peculiaridade dessa região ali, Júlia, é o seguinte, até a parte em que a gente vê os barcos do Corpo de Bombeiros ali, toda aquela parte é cheia de pedras. Só que o que me chamou a atenção, Júlia, até repassa essa pergunta para o sargento, por favor, conforme eu fui andando, as pedras elas acabam e afundam de uma vez. Então tem essa particularidade ali no lago que algumas regiões você pode ser surpreendido por partes mais profundas, com uma diferença assim, de um passo você já afundar ali. E isso, infelizmente, num horário em que já era noite, já não tinha mais os socorristas ali do Corpo de Bombeiros, até mesmo para limitar esse acesso, acaba aumentando o risco. Então é tomar cuidado também com, infelizmente, essas áreas que não dá para ver ali a profundidade. Sargento, perdão. O Maicon falou que ontem ele esteve ali nessa área próxima onde o Alisson acabou se afogando. Ele disse que lá é uma região que tem bastante pedras. E às vezes um passo já muda muito a profundidade de um lado para o outro. Qual é a dica nessa relação assim? Que as pedras elas dão uma segurança. Aqui está no raso, aqui eu confio. E aí você dá um passo e aí a água já está aqui no seu umbigo ou acima do seu peito. Se não sabe nadar, não entre na água do lago, porque a gente não tem uma visibilidade muito boa, não é igual uma piscina que você está vendo o fundo. Então, o fundo realmente pode surpreender. Se não sabe nadar, não entre na água, só entre na água nos locais onde existe o guarda-vida e o guarda-vida está ali. Até mesmo às vezes no deck, né? O deck é uma região que você pode se apoiar, mas aí tem de um passo para o outro você já está num lugar bem mais profundo. Sim, regiões de cais, né? Essas regiões onde a gente tem construções, pontes, cais, a gente ali teve uma ação humana, né? Então a gente teve dragas, algumas regiões foram dragadas, então a gente tem uma profundidade de 1 metro e daqui a pouco, em um passo, essa região vem a 3 metros. Também tem saídas de água pluvial. Geralmente, onde desce a água pluvial, ali ou vai ser muito raso ou muito fundo. Então, você está numa região onde ao lado tem uma saída de água pluvial. Você deu um passo para o lado, pode estar uma profundidade de 3 metros. Aqui está 1 metro, um passo ao lado já é 3 metros.
À noite, o nível de água do lago sobe um pouco? Você tem mais ou menos quanto sobe ou se não sobe nada? Não, hoje a gente está com o nível do lago bem baixo, por conta das chuvas, as comportas ficam abertas para que o lago não suba muito. Então a gente está num dos níveis mais baixos do ano nesse momento. E mesmo assim, muito arriscado ainda para quem vem nadar até aqui. Sim, porque a variação de profundidade permanece, né? Um lado tem pedra, teve... Ali na região da terceira ponte, é muito próximo da margem, já dá 10 metros de profundidade. Por conta das obras que foram feitas, eles precisaram dragar algumas regiões ali. E a gente tem uma situação um pouco atípica, né? Que a 5, 6 metros da margem, eu tenho 10 metros de profundidade. Maicon, é isso, é uma situação muito triste, porque, querendo ou não, o lago é uma coisa muito do brasiliense. A gente, quando até mesmo vem pessoas de outros estados aqui visitar a gente quer mostrar o que tem aqui em Brasília, né, como se fosse nossa praia, nosso lugar de se refrescar, e aí a gente fica inseguro de vir até aqui. Júlia, é isso, você disse muito bem, o lago, ele é um orgulho nosso, então quando vem gente de fora, a gente quer mostrar, quer levar. E infelizmente a água, nesse caso não só do lago, qualquer outro lugar, ela esconde muitos perigos. Dessa vez, a vítima, até se a gente puder pôr na tela para dividir, né, o Arlisson tinha só 22 anos, era atleta, tinha contato ali com a água, em vários momentos ele posta vídeo nas redes sociais, na cachoeira, ou seja, para ele era um local em que ele se sentia à vontade. A seção das redes sociais, esse aí é o jovem que a gente vê na tela, o Arlisson Carlos, de 22 anos, infelizmente. A vítima fatal de um fim de semana que era para ser de alegria, de diversão, mas que ainda não se sabe o que pode ter provocado esse afogamento, se ele teve uma cãibra, se ele avançou ali, por exemplo, da parte das pedras e acabou indo para a parte mais profunda e depois não conseguiu voltar. Mas olha o momento em que esse vídeo está postado nas redes sociais dele. Ou seja, vendo a imagem, a impressão que eu tenho aqui é que o Arlisson sabia nadar. Então, ele estava até então no habitat dele, tranquilo, ali uma área que ele dominava. Mas muitas vezes, infelizmente, o que acontece é essa sensação que a gente acha que sabe, acha que tem o domínio ali da água, mas com a água a gente não pode brincar. Não dá para confiar, tem que ter sempre um pezinho atrás. Dói a gente ver uma imagem como essa de um menino jovem, feliz, que só queria se divertir, refrescar ali do calor e que infelizmente volta para casa para encontrar a família de uma forma como ninguém nunca esperou, ninguém nunca quis. A gente aproveita o momento aqui para reforçar a nossa solidariedade a essa família nesse momento de muita dor. Esse que está aqui na tela ao meu lado era o Arlisson, um estudante de educação física, que inclusive praticava vários esportes, um deles a gente vê aí, ó, se divertindo na água. Se a gente tiver até a nota da federação, eu quero até colocar aqui no telão pra gente, por favor, Netinho, porque a morte do Arlisson gerou muita comoção, não só nas redes sociais, mas também o clube que ele treinava, por exemplo, hoje não abriu. Eles, em luta, em respeito ao atleta, ao amigo, eles permaneceram fechados. Se a gente tiver aqui a nota, eu vou até vir aqui para o telão para a gente colocar, para eu ir explicando para quem está em casa, mostrando um pouquinho dessa participação e também dessa perda que foi sentida. A Federação de Levantamento de Peso Olímpico do Distrito Federal, a qual o Arlisson fazia parte, emitiu, gente, uma nota que inclusive eu vou ler para quem está em casa agora. Essa aqui é a nota da federação, nota de pesar, em memória de Arlisson Carlos, uma despedida repentina, um legado de força, descanse em paz. A família, todo o nosso carinho, em nome da Federação de Levantamento de Peso Olímpico aqui do Distrito Federal. Ele era estagiário de um crossfit, que inclusive a gente tem aqui, pode trocar esse crossfit que inclusive hoje não abriu as portas, em luto justamente pela perda do Arlisson. Eles deixaram essa sexta-feira de portas fechadas. Inclusive o CrossFit Calango. A gente está vendo aqui, ó, com muita tristeza, comunicamos o falecimento do nosso estagiário Arlisson, que também era nosso afiliado. Arlisson fazia parte da família Calango, sempre presente, prestativo e querido por todos. O CT Calango está de luto. O box permanecerá fechado até esta segunda-feira. Agradecemos a compreensão de todos e pedimos que nos unamos em oração e pensamentos de conforto para a família. Essa é mais uma nota de pesar e o que a gente traz esse caso agora é para chamar a atenção, porque muitas vezes, gente, a gente tem essa sensação de que está em um local seguro,
Não, eu sei nadar. O que chama atenção nesse caso, que a Júlia trouxe, e até o próprio Corpo de Bombeiros reforçou para a gente, é o seguinte: o horário em que o Alisson se afoga ali na água já era um horário em que o posto do Corpo de Bombeiros já não está mais ali. Então, já fica de alerta para você que tem esse costume de às vezes fala, não, eu consigo ir ali para o lago, eu sei nadar, está bem iluminado, está seguro. Infelizmente, não dá para a gente ter essa sensação. Ontem mesmo, quando eu estava lá molhando, nadando, brincando, eu comentei isso. Nossa, acho muito perigoso, porque eu estava caminhando tranquilo ali na parte das pedras, pedras escorregadias por sinal. Quando de repente eu dei um passo, eu já fui para uma parte mais profunda. Então, não tenho noção de quantos metros, mas o Sargento Pedro estava trazendo agora há pouco que dependendo do lugar, ali 2, 3 metros da margem, a gente já tem 10 metros de profundidade. Então, às vezes você sabe nadar, mas afundou de uma vez, você entra no desespero, fica naquela ânsia de querer voltar e o desespero só piora tudo. Não estou dizendo que foi o caso, porque infelizmente a gente não sabe exatamente o que aconteceu ali com o Arlisson. Mas, infelizmente, ele acabou perdendo a vida num fim de semana que era de diversão. Eu quero aproveitar a Júlia aqui, espero que nunca aconteça com você aí do outro lado. Mas no início da nossa conversa com o Sargento Pedro, Júlia, o que eu reparei? Ele falando sobre como ajudar outras pessoas. Que, infelizmente, o Corpo de Bombeiros não tem efetivo para estar cobrindo toda a orla. Então, algumas partes do lago, a gente acaba ficando ali, às vezes, sozinhos. O que fazer, como socorrer alguém, já que se, por exemplo, o próprio sargento disse que se a pessoa está ali afogando e eu vou com o meu próprio corpo, tento nadar até o local, ela vai me agarrar, gente, não pela maldade, mas na tentativa de sobreviver. Então, qual que é a melhor forma de tentar ajudar, Júlia, alguém que está se afogando? Sargento, qual a melhor forma de tentar ajudar alguém que está se afogando? A melhor forma, para quem não tem treinamento, é oferecer um flutuante a uma distância segura. Então, se você sabe nadar, você se aproxima até, no máximo, 2 metros da pessoa que está se afogando e oferece um flutuante para ela. Qualquer flutuante, aquilo que você tiver disponível, porque precisa ser muito rápido. Então, eu não tenho um flutuante. Se essa pessoa, você tiver uma forma de chegar próximo dela, entregar uma vara, alguma coisa assim que ela possa se segurar para ser puxada, um flutuante com uma corda, alguma coisa para retirar ela o mais rápido possível da água. Tem algum tipo de treinamento para a população, não para substituir o trabalho do Corpo de Bombeiros, é claro, mas para a gente ficar um pouco mais preparado em relação a esses acontecimentos? A Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ela tem cursos online e presenciais. Então, curso online qualquer pessoa pode se habilitar, basta entrar no site e fazer o cadastro. E presencialmente tem unidade aqui no Distrito Federal? Não. Aí presencialmente tem que... É só para as pessoas que fazem o online podem fazer o presencial. Mas aí todas as informações corretas no site da Sobrasa. Obrigada. Maica, é uma alternativa para a gente ficar um pouco mais preparado. Isso não substitui de forma alguma o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas é para a gente se sentir um pouco mais seguro ao vir a região do Lago Paranoá e em qualquer outra região de água. É isso, Júlia. Agradeço ao Sargento Pedro pela recepção, por compartilhar com a gente essas dicas. Reforço o pedido de cuidado ali. Eu sei que é bom, a gente gosta de aproveitar o lago, principalmente nesse calorão, mas ele escureceu, já viu que não tem bombeiro por perto, tenta evitar, fica ali mais próximo à margem, porque infelizmente existem pontos, como o próprio sargento disse, que chega ali a 10 metros de profundidade, a 3 metros da margem. Então, assim, é um risco que não vale a pena a gente correr. Obrigado, viu, Júlia? Também obrigado ao Sargento Pedro.